Capítulo 48. Era guerreiro e místico, ogro e santo, a raposa e o inocente, galante, cruel, menos que um deus, mais que um homem. Não há como medir as razões de Muad'Dib com critérios comuns. No momento de seu triunfo, viu a morte que lhe prepararam, mas aceitou a traição. Pode-se dizer que fez isso por ter senso de justiça? A justiça de quem, então? Lembre-se, falamos agora do Muad'Dib que mandou fazer tambores de batalha com a pele dos inimigos. O Muad'Dib que rejeitou as convenções de seu passado como duque com um aceno da mão, dizendo simplesmente: "Sou Kwisatz Haderach, essa razão já basta." Excerto de Despertar de Arrakis, da princesa Irulan. Foi para a mansão do governador arraquino, a antiga residência oficial que os Atreides haviam ocupado ao chegar a Duna, que eles escoltaram Pol Muad'Dib na noite de sua vitória. O edifício estava como Rabban o havia deixado depois da reforma, praticamente intocado pelos combates, embora o povo da cidade o tivesse saqueado. Alguns móveis do saguão principal tinham sido revirados ou quebrados. Pol entrou pomposamente pela porta principal, acompanhado de Gurney Halleck e Stilgar, que vinham um passo atrás. Sua escolta se espalhou pelo grande átrio, arrumando o lugar e limpando uma área para Muad'Dib. Um esquadrão começou a procurar armadilhas para garantir que nenhuma tivesse restado. "Lembro-me do dia em que chegamos aqui com seu pai", disse Gurney. Olhou ao redor para as vigas e as janelas altas e estreitas. "Não gostei deste lugar na época e gosto dele menos ainda agora. Uma das nossas cavernas seria mais segura." "Falou como um verdadeiro Freeman", disse Stilgar, notando o sorriso gélido que suas palavras levaram aos lábios de Muad'Dib. "Vai reconsiderar, Muad'Dib?" "Este lugar é um símbolo", disse Pol. "Rabban viveu aqui. Ocupando este lugar, eu selo minha vitória de maneira que todos entendam. Mande os homens vasculharem o prédio. Que não toquem em nada. Certifiquem-se apenas de que não sobraram nem gente nem brinquedo dos Harkonnen." "Às suas ordens", disse Stilgar, e era grande a relutância em seu tom de voz quando ele se virou para obedecer. Os homens encarregados das comunicações entraram correndo na sala, trazendo seu equipamento, e começaram a montá-lo perto da enorme lareira. Os guardas Freeman, que se somaram às Fedaykin sobreviventes, assumiram posições em volta da sala. Cochichavam entre si, lançando olhares desconfiados para todos os lados. Ali havia sido a casa do inimigo durante tanto tempo que eles não conseguiam aceitar facilmente sua presença lá dentro. "Gurney, mande uma escolta buscar minha mãe e Chani", disse Pol. "Chani já sabe sobre nosso filho?" "O recado foi dado, milord." "Já estão retirando os criadores da bacia?" "Sim, milord. A tempestade está quase passando." "Qual é a extensão dos danos provocados pela tempestade?" Pol perguntou. "No rastro da tormenta, no campo de pouso e em todos os pátios de armazenagem da especiaria, os danos foram vastos", informou Gurney. "Causados tanto pela batalha quanto pela tempestade." "Nada que o dinheiro não conserte, eu presumo", disse Pol. "Exceto as vidas perdidas, milord", comentou Gurney, e havia um tom de reprovação em sua voz, como se dissesse: "Quando é que um Atreides se preocupou primeiro com as coisas havendo pessoas em jogo?" Mas Pol só conseguia focalizar sua atenção no olho interior e nas brechas que enxergava na muralha-tempo que ainda estava em seu caminho. Através de cada uma delas, ainda se via o Jihad graçando ao longe pelos corredores do futuro. Ele suspirou, atravessou o átrio, vendo uma cadeira encostada à parede. A cadeira estivera um dia no salão de jantar, e talvez seu próprio pai tivesse se sentado nela. Naquele momento, porém, era apenas um objeto onde repousar seu cansaço e escondê-lo dos homens. Sentou-se, fechando o manto em volta das pernas e afrouxando o traje estilador no pescoço. "O imperador ainda está intocado no que sobrou de sua nave", comentou Gurney. "Por ora, deixe-o confinado lá", disse Pol. "Já encontraram os Harkonnen?" "Ainda estão examinando os mortos." "Alguma resposta das naves lá em cima?" Moveu o queixo na direção do teto. "Nenhuma ainda, milord." Pol suspirou, recostando-se no espaldar da cadeira. Sem demora, disse: "Traga-me um dos Sardaukar capturados. Temos de mandar um recado ao nosso imperador. Chegou a hora de discutirmos os termos." "Sim, milord." Gurney deu-lhe as costas, fez um sinal com a mão para um dos Fedaykin que se pôs de guarda ao lado de Pol.
Gurney, Paul murmurou. Desde que voltamos a nos encontrar, estou esperando ouvi-lo apresentar a citação apropriada ao momento. Virou-se, viu Gurney engolir em seco, viu o repentino e sinistro enrijecimento do queixo do homem. Como quiser, milord, aqueceu Gurney. Limpou a garganta e disse entre dentes. Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Paul fechou os olhos, expulsando o pesar de sua mente, deixando que esperasse, como um dia ele havia esperado para chorar por seu pai. Agora entregava seus pensamentos à série de descobertas daquele dia, os futuros misturados e a presença oculta de Alia em sua percepção. De todos os usos da visão do tempo, aquele era o mais estranho. Eu enfrentei o futuro para colocar minhas palavras onde só você pudesse ouvi-las, dissera-lhe Alia. Nem você consegue fazer isso, meu irmão. É uma brincadeira interessante. E, sim, matei nosso avô, o barão velho e demente. Sofreu muito pouco. Silêncio. Sua percepção do tempo tinha visto o retraimento da irmã. Muad'Dib. Paul abriu os olhos e viu acima dele a barba negra de Stilgar e os olhos escuros nos quais ainda fulgurava a chama da batalha. Vocês encontraram o corpo do velho barão, disse Paul. Um silêncio pleno baixou sobre Stilgar. Como é que sabe? Ele murmurou. Acabamos de encontrar o corpo naquela grande pilha de metal que o imperador construiu. Paul ignorou a pergunta, vendo que Gurney estava de volta, acompanhado por 2 Freemen que amparavam um Sardaukar capturado. Aqui está um deles, milord, disse Gurney. Fez sinal para que os guardas segurassem o prisioneiro a 5 passos de Paul. Paul reparou que os olhos do Sardaukar tinham o aspecto vidrado do choque. Um hematoma azul se estendia do cavalete do nariz ao canto da boca. Era da casta loira e de traços cinzelados que parecia sinônimo de posição elevada entre os Sardaukar, mas seu uniforme rasgado não trazia nenhuma insígnia, a não ser os botões dourados com o timbre imperial e o debrum esfarrapado das calças. Creio que este é o oficial, milord, falou Gurney. Paul concordou com a cabeça e disse: Sou o Duque Paul Atreides, entendeu, homem? O Sardaukar o encarou, sem se mexer. Fale, disse Paul. Ou seu imperador pode morrer. O homem piscou e engoliu em seco. Quem sou eu? Indagou Paul. O Duque Paul Atreides, rouquejou o homem. Pareceu submisso demais na opinião de Paul, mas até aí os Sardaukar nunca tinham se preparado para o que acontecera naquele dia. Nunca conheceram nada além da vitória, e Paul percebeu que isso podia ser uma fraqueza por si só. Guardou esse pensamento para usá-lo mais tarde em seu próprio programa de treinamento. Tenho uma mensagem para você levar ao imperador, disse Paul, e se expressou com as palavras da fórmula antiga. Eu, duque de uma casa maior e primo do imperador, dou minha palavra de honra, de acordo com as leis da convenção. Se o imperador e sua gente depuserem as armas e se apresentarem aqui diante de mim, protegerei suas vidas com a minha. Paul ergueu a mão esquerda, que trazia o sinete ducal, para que o Sardaukar o visse. Juro por isto. O homem umedeceu os lábios com a língua e olhou para Gurney. Sim, confirmou Paul. Quem mais, senão um Atreides, teria a lealdade de Gurney Halleck? Levarei a mensagem, disse o Sardaukar. Levem-no ao nosso posto de comando avançado e o despachem, ordenou Paul. Sim, milord. Gurney fez sinal para que os guardas obedecessem e conduziu-os para fora. Paul voltou-se para Stilgar. Chani e sua mãe chegaram, disse Stilgar. Chani pediu que a deixássemos a sós com sua dor por algum tempo. A reverenda madre quis ficar um pouco na sala dos sortilégios, não sei porquê. Minha mãe morre de saudade de um planeta que talvez nunca volte a ver, explicou Paul. Onde a água cai do céu e a vegetação é tão densa que não se consegue caminhar através dela. Água caindo do céu, sussurrou Stilgar. Naquele instante, Paul viu como Stilgar havia deixado de ser o Nae Freeman para se tornar uma criatura da Lisan al-Gaib, um receptáculo de admiração e obediência. Isso diminuía o homem, e Paul sentiu ali o vento espectral do jihad. Viu um amigo se transformar em adorador, ele pensou. Sentindo-se repentinamente solitário, Paul olhou ao redor da sala, notando como seus guardas, na presença dele, agora pareciam dignos e perfilados para uma revista.
Percebeu a competição discreta e orgulhosa que se dava entre eles. Todos sonhavam em ganhar a atenção de Muad'Dib. Muad'Dib, de quem emanam todas as bênçãos, ele pensou. E foi o pensamento mais amargo de sua vida. Sentem que tenho de tomar o trono, pensou. Mas não tem como saber que o faço para impedir o jihad. Stilgar pigarreou e disse: Rabban também está morto. Paul assentiu. Os guardas à sua direita, de repente, deram um passo para o lado, assumindo a posição de sentido e abrindo caminho para Jessica. Ela vestia a aba preta e seu andar tinha resquícios do caminhar na areia. Mas Paul notou como a casa resgatara uma parte do que a mãe havia sido um dia, a concubina de um duque vigente. Sua presença ainda tinha um pouco da antiga autoconfiança. Jessica se deteve diante de Paul e olhou para ele. Viu que estava cansado e que escondia esse fato, mas não teve pena dele. Era como se agora fosse incapaz de sentir qualquer emoção por seu filho. Jessica havia entrado no grande átrio, imaginando por que o lugar se recusava a se encaixar perfeitamente em sua memória. Ainda era uma sala estranha, como se ela nunca tivesse pisado ali, andado por ali com seu querido Leiro, confrontado um duque bêbado. Nunca, nunca, nunca. Deveria haver uma tensão-palavra diametralmente oposta a Adab. A lembrança exigente, pensou. Deveria haver uma palavra para as lembranças que negam a si mesmas. Onde está a Lia? Ela perguntou. Lá fora, fazendo o que qualquer boa criança Freeman deve fazer em momentos como este, respondeu Paul. Está matando os inimigos feridos e marcando seus corpos para as equipes de reaproveitamento da água. Paul! Entenda que ela o faz por bondade, ele disse. Não é curioso como entendemos mal a unidade secreta que há entre a bondade e a crueldade? Jessica lançou um olhar feroz para o filho, chocada com a mudança profunda que ele havia sofrido. Foi a morte do menino a causa disso? Ela se perguntou. E disse, os homens estão contando histórias estranhas a seu respeito, Paul. Dizem que você tem todos os poderes da lenda, que não é possível esconder nada de você, que você enxerga o que ninguém mais vê. E uma Bene Gesserit me pergunta sobre lendas, ele indagou. Tive participação nisso que você é, ela admitiu. Mas não espere que eu... Que tal viver bilhões e bilhões de vidas? Paul perguntou. Eis aí a sua trama de lendas. Pense em todas essas experiências, na sabedoria que isso traz. Mas a sabedoria tempera o amor, não é? E dá nova forma ao ódio. Como se pode dizer o que é impiedoso quando não se explorou as profundezas da crueldade e da bondade? É melhor ter medo de mim, mãe. Sou o Kwisatz Haderach. Jessica tentou engolir saliva, mas sua garganta estava seca. No mesmo instante disse, certa vez você negou ser o Kwisatz Haderach. Paul sacudiu a cabeça. Não posso mais negar nada. Olhou-a nos olhos. O imperador e sua gente estão chegando. Serão anunciados a qualquer momento. Fique a meu lado. Quero ter uma visão clara de todos. Minha futura noiva estará entre eles. Paul! Jessica gritou. Não cometa o mesmo erro de seu pai. Ela é uma princesa, disse Paul. É minha chave para o trono e é tudo o que sempre será. Erro? Acha que só porque sou o que você fez de mim não tenho a necessidade de me vingar? Mesmo dos inocentes? Ela perguntou, pensando. Ele não pode cometer os mesmos erros que eu. Ninguém mais é inocente, disse Paul. Diga isso a Chani, Jessica retrucou, apontando a passagem nos fundos da residência oficial. Chani entrou no grande átrio por ali, caminhando entre os guardas Freeman, como se estivesse alheia à presença deles. Seu capuz e gorro do traje estilador vinham atirados para trás, a máscara facial de lado. Caminhava com uma incerteza frágil ao atravessar a sala, para se colocar ao lado de Jessica. Paul viu as marcas das lágrimas no rosto de Chani. Ela oferece água aos mortos. Sentiu uma pontada de pesar, mas era como se só conseguisse sentir aquilo estando Chani ali presente. Está morto, querido, disse Chani. Nosso filho está morto. Mantendo-se sob rígido controle, Paul ficou de pé. Estendeu a mão, tocou a face de Chani, sentindo a umidade das lágrimas. Não há como substituí-lo, disse Paul. Mas teremos outros filhos. É Ilsu quem faz essa promessa. Ele a afastou delicadamente e fez um gesto para Stilgar. Muad'Dib, disse Stilgar.
Estão chegando da nave o imperador e sua gente, disse Paul. Ficarei aqui. Reúna os prisioneiros no espaço aberto no centro da sala. Mantenha-os a uma distância de 10 metros de mim, a não ser que eu dê outra ordem. As suas ordens, Muad'Dib. Quando Stilgar se virou para obedecer, Paul ouviu os murmúrios admirados dos guardas Freeman. Viram? Ele sabia. Ninguém lhe contou, mas ele sabia. Já se escutava o séquito do imperador se aproximando, e seus Sardaukar cantarolavam uma marcha para elevar o moral. Ouviu-se um burburinho de vozes, e Gurney Halleck passou pelos guardas, foi falar com Stilgar, depois colocou-se ao lado de Paul com uma expressão estranha nos olhos. Será que também vou perder Gurney? Paul se perguntou. Da maneira como perdi Stilgar, perder um amigo ou ganhar uma criatura? Não tem armas de arremesso, informou Gurney. Eu me certifiquei quanto a isso. Olhou ao redor da sala, notando os preparativos de Paul. Fade Halthar Harknan está com eles. Devo separá-lo? Deixe-o onde está. Também agente da guilda, e estão exigindo privilégios especiais, ameaçando decretar um bloqueio econômico a Arrakis. Disse a eles que eu lhe daria o recado. Deixe que ameacem. Paul, Jessica sussurrou atrás dele. Ele está falando da guilda. Arrancarei suas presas dentro em pouco, disse Paul. Então pensou na guilda, a força que havia se especializado durante tanto tempo que acabara se tornando um parasita, incapaz de existir independentemente da vida da qual se alimentava. Nunca tinham se atrevido a tomar a espada, e agora não havia como tomá-la. Poderiam ter ficado com Arrakis quando perceberam o erro que foi se especializar no narcótico de espectro perceptivo extraído do Melange e usado pelos navegadores. Poderiam ter feito isso, vivido seus dias de glória e morrido. Mas não. Tinham vivido de um momento a outro, torcendo para que os mares onde nadavam produzissem um novo hospedeiro quando o antigo morresse. Os navegadores da guilda, dotados de uma presciência limitada, haviam tomado decisão fatal. Escolheram sempre o curso claro e seguro que levava inevitavelmente à estagnação. Deixemos que deem uma boa olhada em seu novo hospedeiro, Paul pensou. Também tem entre eles uma reverenda madre das Bene Gesserit, que diz ser amiga de sua mãe, informou Gurney. Minha mãe não tem amigas Bene Gesserit. Mais uma vez, Gurney olhou ao redor do grande átrio, depois inclinou-se bem perto do ouvido de Paul. Tufir Hawat está com eles, milord. Não tive a oportunidade de ter com ele a sós, mas Tufir usou nossos antigos sinais manuais para dizer que vinha trabalhando com os Harkonnen e que pensou que Milord estivesse morto. Pediu para que o deixássemos com eles. Você deixou Tufir no meio daqueles... Foi ele quem quis, e achei melhor assim. Se houver algo errado, nós o teremos sob controle. Se não, teremos um espião do outro lado. Paul então pensou nos vislumbres prescientes que mostravam as possibilidades daquele momento, e numa sequência temporal em que Tufir carregava uma agulha envenenada que o imperador o mandava usar contra esse duque oportunista. Os guardas da entrada deram um passo para o lado e formaram um breve corredor de lanças. Ouviram-se vestes farfalhando e pés triturando a areia que entrara na residência oficial. O imperador Padishah Shaddam IV entrou no átrio à frente de seu séquito. O capacete de Bursek se perdera e os cabelos ruivos estavam em desalinho. A manga esquerda de seu uniforme vinha rasgada na costura interna. Não trazia cinto e estava desarmado, mas sua presença o acompanhava, como a bolha de um escudo de força que mantivesse livre a área ao seu redor. A lança de um Freeman impediu-lhe a passagem, detendo-o onde Paul havia ordenado. Os demais se aglomeraram atrás dele, uma sobreposição de cores, nervosismo e olhares espantados. Paul percorreu o grupo com um olhar. Viu mulheres que escondiam sinais de pranto, viu os lacaios que vieram apreciar de camarote uma vitória dos Sardaukar e agora se engasgavam com o silêncio da derrota. Paul viu a ferocidade dos olhos pássaro brilhantes da reverenda Madre Gaius Helen Morian sob o capuz negro e ao lado dela a dissimulação tacanha de Fade Halthar Harknan. Eis um rosto que o tempo me revelou, pensou Paul. Em seguida, olhou para além de Fade Halthar, atraído por um movimento, enxergando ali um rosto fino de fuinha que nunca tinha visto antes, não no tempo, nem fora dele. Era um rosto que sentia dever conhecer, e a sensação trazia consigo a marca do medo. Por que eu deveria temer esse homem?
Ele se perguntou. Inclinou-se na direção da mãe e sussurrou. O homem à esquerda da reverenda madre, aquele de aparência maligna. Quem é ele? Jessica olhou, reconheceu o rosto que vira nos dossiês do duque. Conde Ferring, disse. O morador desta casa antes de nós. Um eunuco genético e assassino. O moleque de recados do imperador, pensou Paul. E esse pensamento foi um choque que ressoou por toda a sua consciência, pois já tinha visto o imperador em incontáveis associações disseminadas pelos futuros possíveis, mas nenhuma vez o conde Ferring aparecera naquelas visões prescientes. Ocorreu a Paul, então, que já tinha visto seu próprio corpo sem vida em inúmeros pontos da teia do tempo, mas nunca havia presenciado o momento de sua morte. Será que me foi negado um vislumbre desse homem porque ele irá me matar? Paul se perguntou. O pensamento trouxe-lhe um mau presságio excruciante. Forçou sua atenção a passar de Ferring para os homens e oficiais remanescentes dos Sardaukar, com a amargura e o desespero estampados nos rostos. Aqui e ali alguns semblantes chamaram brevemente a atenção de Paul. Oficiais Sardaukar avaliando os preparativos naquela sala, ainda planejando e tramando uma maneira de transformar a derrota em vitória. A atenção de Paul recaiu, por fim, sobre uma mulher loira de olhos verdes, um rosto de beleza patrícia, clássica em sua altivez, imaculada pelas lágrimas, invicta. Sem que lhe informassem, Paul sabia quem era ela. Princesa real, treinada pelas Bene Gesserit, um rosto que a visão do tempo havia lhe mostrado em vários aspectos. Irulan. Eis minha chave, ele pensou. Foi aí que viu as pessoas amontoadas se mexerem e surgir entre elas um rosto e um corpo. Tuffa Hawat. As feições envelhecidas e vincadas, os lábios manchados de negro, os ombros encurvados, a aparência de idade avançada e frágil. Ali está Tuffa Hawat, disse Paul. Deixe-o passar, Gurney. Milord, protestou Gurney. Deixe-o passar, Paul repetiu. Gurney assentiu. Hawat avançou, trôpego, quando uma das lanças Freeman se ergueu momentaneamente para lhe dar passagem. Os olhos remelentos examinaram Paul, avaliando, procurando. Paul deu um passo à frente, percebeu a movimentação tensa e expectante do imperador e sua gente. O olhar penetrante de Hawat passou por Paul e o velho disse: Lady Jessica, acabei de descobrir que pensei mal de Milady. Não precisa me perdoar. Paul esperou, mas sua mãe permaneceu em silêncio. Tuffa, meu velho amigo, disse Paul. Como pode ver, não estou de costas para nenhuma porta. O universo está cheio de portas, retrucou Hawat. Sou filho de meu pai? Perguntou Paul. Parece-se mais com seu avô, Hawat respondeu entre dentes. Tem o jeito dele e o mesmo olhar. Mesmo assim, sou filho de meu pai, disse Paul. Pois digo-lhe, Tuffa, que, como paga por seus anos de serviço à minha família, você pode agora pedir o que quiser de mim, qualquer coisa. Precisa tomar minha vida agora, Tuffa? É sua. Paul deu um passo adiante, com as mãos abaixadas e junto ao corpo, vendo a compreensão surgir nos olhos de Hawat. Ele entendeu que estou a par da traição, Paul pensou. Modulando a voz para que um meio sussurro chegasse somente aos ouvidos de Hawat, Paul disse: Estou falando sério, Tuffa. Se vai me atacar, faça-o agora. Eu só queria me ver mais uma vez diante de meu duque, disse Hawat. E Paul percebeu, pela primeira vez, o esforço que o velho fazia para não cair. Paul estendeu os braços, amparou Hawat pelos ombros, sentiu os tremores musculares sob suas mãos. Dói, amigo velho? Paul perguntou. Dói, meu duque, confirmou Hawat. Mas o prazer é maior. Ele virou meio corpo nos braços de Paul. Estendeu a mão esquerda com a palma para cima na direção do imperador, expondo a agulha diminuta encaixada nos dedos. Está vendo, majestade? Bradou. Está vendo a agulha de seu traidor? Pensou que eu, que dei minha vida a serviço dos Atreides, agora lhes daria menos que isso? Paul cambaleou quando o velho fraquejou em seus braços. Sentiu nele a morte, a flacidez definitiva. Delicadamente, Paul baixou Hawat até o chão. Levantou-se e fez sinal para que os guardas levassem o corpo. O silêncio apoderou-se do átrio enquanto sua ordem era cumprida. Um ar de expectativa fatal havia se apoderado do rosto do imperador. Olhos que nunca haviam admitido o medo finalmente o aceitaram. Majestade,
disse Paul, notando o espasmo de surpresa que tirou a princesa alta de seu devaneio. A palavra fora pronunciada com a atonalidade controlada das Bene Gesserit, encerrando cada nuance de desprezo e desdém que Paul foi capaz de colocar ali. Foi realmente treinada pelas Bene Gesserit, Paul pensou. O imperador limpou a garganta e disse: Talvez meu respeitado primo creia ter tudo a seu gosto agora. Nada poderia estar mais longe da verdade. Você violou a convenção, usou armas atômicas contra... Usei armas atômicas contra um acidente geográfico do deserto, disse Paul. Estava em meu caminho e eu tinha pressa para chegar a você, majestade, e pedir uma explicação para certas coisas estranhas que andou fazendo. Há uma armada conjunta das casas maiores no espaço acima de Arrakis neste exato momento, lembrou o imperador. Basta uma palavra minha e eles... Ah, sim, disse Paul. Já ia me esquecendo deles. Esquadrinhou o séquito do imperador até ver os rostos dos 2 membros da guilda e falou à parte para Gurney. Aqueles são os agentes da guilda, Gurney. Os 2 gordinhos de cinza ali? Sim, milord. Vocês 2, chamou Paul, apontando-os. Saiam daí agora mesmo e mandem mensagem dizendo para a frota se retirar. Depois disso, peçam-me licença antes de... A guilda não está às suas ordens, vociferou o mais alto dos 2. Ele e o colega abriram caminho até as lanças que barravam a passagem e foram erguidas a um aceno da cabeça de Paul. Os 2 homens se aproximaram e o mais alto levantou um braço, apontando-o para Paul e disse: Podemos decretar um bloqueio econômico em resposta às suas... Se um de vocês 2 voltar a falar alguma bobagem, disse Paul, darei a ordem que destruirá toda a produção de especiaria em Arrakis, para todo o sempre. Você é louco? Indagou o membro da guilda mais alto. Recuou um passo. Reconhece então que tenho o poder de fazer isso? Perguntou Paul. O agente da guilda pareceu fitar o vazio por um momento, e então... Sim, você é capaz de fazê-lo, mas não deve. Ah, disse Paul, concordando consigo mesmo. Navegadores da guilda, os 2, não? Sim. O mais baixo falou. Você também ficaria cego e condenaria todos nós a uma morte lenta. Faz ideia do que significa ficar sem a aguardente de especiaria depois de adquirido o vício? O olho que vê adiante e enxerga o curso seguro se fecha para sempre, disse Paul. A guilda está inválida. Os seres humanos passam a ser pequenos grupos isolados em planetas isolados. Sabe, posso fazer isso por puro despeito, ou só para acabar com o tédio. Vamos discutir isso em particular, disse o membro da guilda mais alto. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que... Mande a mensagem para sua agente em órbita de Arrakis, ordenou Paul. Esta discussão está me cansando. Se a frota lá em cima não partir logo, não precisaremos mais conversar. Apontou com a cabeça os homens das comunicações num dos cantos do átrio. Podem usar nosso equipamento. Primeiro temos de discutir isso, disse o mais alto. Não podemos simplesmente... Mande a mensagem, Paul vociferou. O poder de destruir algo representa o controle absoluto sobre essa coisa. Vocês concordaram que eu tenho esse poder. Não estamos aqui para discutir, nem negociar, nem fazer acordos. Vocês obedecerão às minhas ordens ou arcarão com as consequências agora mesmo. Ele está falando sério, disse o membro da guilda mais baixo. E Paul viu o medo se apoderar dos 2. Vagarosamente, os 2 foram até o equipamento de comunicação dos Fremen. Será que vão obedecer? Perguntou Gurney. Sua visão do tempo é estreita, explicou Paul. Enxergam o futuro até uma parede lisa que representa as consequências da desobediência. Todos os navegadores da guilda em todas as naves lá em cima enxergam o futuro e veem essa mesma parede. Eles vão obedecer. Paul virou-se, olhou para o imperador e disse: Quando permitiram que subisse ao trono de seu pai, foi só com a garantia de que você manteria o influxo de especiaria. Você os decepcionou, majestade. Sabe quais são as consequências? Não precisei da permissão de ninguém para... Pare de bancar o idiota, Paul vociferou. A guilda é como uma vila à beira de um rio. Precisam da água, mas só podem retirar a quantidade necessária. Não podem represar nem controlar o rio, porque isso chamaria a atenção para as suas necessidades, o que um dia acarretaria sua destruição. O influxo de especiaria é o rio da guilda, e eu construí uma represa, mas minha represa não pode ser destruída sem que o rio seja destruído com ela.
O imperador passou uma das mãos pelos cabelos ruivos, olhou para as costas dos 2 membros da guilda. Até mesmo sua Bene Gesserit e proclamadora da verdade está tremendo, disse Paul. As reverendas madres podem empregar outros venenos para fazer seus truques, mas depois de usar a aguardente de especiaria, os outros deixam de funcionar. A velha recolheu suas vestes negras e informes, forçou passagem pela multidão para se apresentar diante da barreira de lanças. Reverenda Madre Giles Helen Marianne, disse Paul. Faz muito tempo desde Caledon, não? Ela olhou para a mãe de Paul atrás dele. Bem, Jéssica, estou vendo que seu filho é mesmo o tal. Por causa disso, podemos perdoá-la até mesmo pela aberração que é sua filha. Paul aplacou uma raiva gélida e penetrante e falou. Vocês nunca tiveram direito nem a razão de perdoar minha mãe por coisa alguma. Os olhos da velha encontraram os dele. Pode tentar seus truques comigo, bruxa velha, disse Paul. Onde está seu Gondiabar? Tente olhar para o lugar que vocês não se atrevem a ver. Irá me encontrar lá, olhando para você. A velha baixou o olhar. Não tem nada a dizer? Quis saber Paul. Eu o acolhi entre os seres humanos, ela resmungou. Não manche essa honra. Paul ergueu a voz. Observem-na, camaradas. Esta é uma reverenda madre das Bene Gesserit, paciente de uma causa paciente. Foi capaz de esperar com suas irmãs por 90 gerações, até que a combinação de genes e local corretos produzisse a pessoa que seus planos exigiam. Observem-na. Agora ela sabe que as 90 gerações produziram essa pessoa. Aqui estou eu, mas nunca farei o que ela mandar. Jéssica, a velha gritou. Faça-o calar. Faça você mesma, Jéssica disse. Paul lançou um olhar penetrante para a velha. Por sua participação nisso tudo, eu poderia mandar estrangulá-la de bom grado, ele disse. Você não conseguiria me impedir, ele gritou, ao vê-la se empertigar de fúria. Mas creio que o melhor castigo é obrigá-la a viver o resto de seus anos eternamente incapaz de me tocar, ou de me obrigar a fazer qualquer coisa que se encaixe em seus planos. Jéssica, o que foi que você fez? Indagou a velha. Cederei só numa coisa, disse Paul. Vocês viram parte do que a raça precisa, mas viram muito mal. Imaginam controlar a reprodução humana e miscigenar alguns indivíduos seletos de acordo com seu grande plano. Como compreendem pouco o que... Não fale dessas coisas, a velha silvou. Silêncio, Paul berrou. Sob o controle dele, a palavra pareceu ganhar substância ao se propagar pelo ar que os separava. A velha cambaleou e caiu nos braços das pessoas atrás dela, com o rosto descorado pelo choque diante da força com que ele havia dominado sua psique. Jéssica, ela sussurrou. Jéssica. Lembro-me do seu Gondiabar, disse Paul. Lembre-se do meu. Posso matá-la com uma palavra. Os Fremen espalhados pelo átrio se entreolharam. Não dizia a lenda? E sua palavra levará à morte eterna àqueles que se opõem à retidão? Paul voltou sua atenção para a princesa alta ao lado do pai, o imperador. Mantendo seus olhos focados nela, disse: Majestade, nós dois sabemos como sair desta dificuldade. O imperador olhou rapidamente para a filha, depois para Paul. E você se atreveria? Você, um aventureiro sem família, um ninguém de... Já reconheceu quem eu sou, lembrou Paul. Primo real, foi o que disse. Vamos parar com essa bobagem. Sou seu soberano, disse o imperador. Paul olhou para os membros da guilda, que agora estavam de pé junto ao equipamento de comunicação, voltados para ele. Um deles fez que sim. Eu poderia obrigá-lo, disse Paul. Você não se atreveria, desafiou o imperador entre dentes. Paul só fez encará-lo. A princesa pousou uma das mãos sobre o braço do pai. Pai, ela disse, e sua voz era suave e sedosa, tranquilizadora. Não tente seus truques comigo, disse o imperador. Olhou para ela. Não precisa fazer isso, filha. Temos outros recursos que... Mas eis aí um homem digno de ser seu filho, ela objetou. A velha reverenda madre, recuperada a compostura, abriu o caminho até o imperador. Inclinou-se para lhe sussurrar algo ao pé do ouvido. Está intervindo em seu favor, disse Jéssica. Paul continuou olhando para a princesa de cabelos dourados. À parte, para sua mãe, falou. Aquela é Irulan, a mais velha, não é? Sim. Johnny se aproximou pelo outro lado.
Quer que eu saia, Muad'Dib? Ele olhou para ela. Sair? Você nunca mais sairá do meu lado. Não há nenhum laço entre nós, disse Chani. Paul olhou para ela em silêncio durante um momento. Fale-me somente a verdade, minha Sihaya. Quando ela fez menção de responder, ele a silenciou, tocando-lhe os lábios com um dedo. O laço que nos une não pode ser desfeito, ele disse. Agora observe de perto o que acontece, pois mais tarde quero ver esta sala à luz de sua sabedoria. O imperador e sua proclamadora da verdade discutiam acaloradamente em voz baixa. Paul falou para sua mãe. Ela não deixa esquecer que isso faz parte de seu acordo para colocar uma Bene Gesserit no plano, e foi Irulan quem elas prepararam para isso. Era esse o plano? Comentou Jessica. Não é óbvio? Paul perguntou. Eu vejo os sinais, disse Jessica ríspida. Fiz a pergunta para você não esquecer que é melhor não tentar me ensinar as coisas que eu ensinei a você. Paul olhou de relance para ela e flagrou um sorriso frio nos lábios da mãe. Gurney Halleck inclinou-se para se interpor entre eles e disse: Não esqueça, milord, que há um Harkonnen naquele bando. Acenou com a cabeça na direção da cabeleira morena de Feyd-Rautha, acuado de encontro à barreira de lanças à esquerda. Aquele de olhos dissimulados, do lado esquerdo, o rosto mais maldoso que já vi. Milord me prometeu certa vez que... Obrigado, Gurney, disse Paul. É o Nabarão. O barão, agora que o velho morreu, disse Gurney. Servirá muito bem para o que eu... E você pode com ele, Gurney. Milord está brincando. Essa discussão entre o imperador e a bruxa já se estendeu demais, não acha, mãe? Ela concordou. Verdade. Paul ergueu a voz e bradou para o imperador. Majestade, há um Harkonnen entre vocês? O desdém da realeza se revelou na maneira como o imperador se virou para encarar Paul. Creio que meu séquito foi colocado sob a proteção de sua palavra de honra como duque, ele disse. Pergunto apenas para ter a informação, esclareceu Paul. Quero saber se um Harkonnen faz parte oficialmente de seu séquito ou se um Harkonnen está meramente se escondendo atrás de um detalhe técnico por pura covardia. O sorriso do imperador foi calculado. Quem quer que seja aceito como acompanhante do imperador faz parte do meu séquito. Tem a palavra de um duque, disse Paul. Mas Muad'Dib é outra história. Pode ser que ele não reconheça sua definição de séquito. Meu amigo Gurney Halleck deseja matar um Harkonnen. Se ele... Canley! Gritou Feyd-Rautha. Atirou-se contra a barreira de lanças. Seu pai disse que era uma vendetta, Atreides. Você me chama de covarde, mas se esconde entre suas mulheres e oferece um lacaio para lutar comigo. A velha proclamadora da verdade sussurrou com veemência alguma coisa ao ouvido do imperador, mas ele a afastou e disse: Canley, pois não? A Canley tem regras rígidas. Paul, dê um fim nisso, pediu Jessica. Milord prometeu que eu teria a chance de me vingar dos Harkonnen, disse Gurney. E você a teve? Replicou Paul, sentindo um abandono absurdo tomar conta de suas emoções. Tirou o manto e o capuz pelos ombros e entregou-os à sua mãe com o cinto e a daga Chris. Começou a soltar as presilhas do traje estilador. Sentia agora que o universo se concentrava naquele momento. Isso não é necessário, falou Jessica. Existem métodos mais fáceis, Paul. Paul despiu o traje estilador, sacou a daga Chris da bainha que a mãe segurava. Eu sei, ele disse. Veneno, um assassino, todos os velhos métodos que conhecemos bem. Milord me prometeu um Harkonnen, protestou Gurney. E Paul notou a fúria no rosto do homem, a maneira como a cicatriz de cipó tinta se destacava, escura e saliente. Milord me deve isso. Eles o fizeram sofrer mais do que a mim? Perguntou Paul. Minha irmã, Gurney respondeu entre dentes. Os anos que passei no fosso dos escravos. Meu pai, disse Paul. Meus bons amigos e companheiros, Tuffer Hawat e Duncan Idaho. Os anos que passei como fugitivo, sem título nem auxílio, e mais uma coisa, agora é Canley, e você conhece tão bem quanto eu as regras que devem prevalecer. Halleck deixou cair os ombros. Milord, se aquele porco... Ele não passa de um animal que se expulsa a pontapés, e depois é bom jogar fora o sapato contaminado. Chame um executor se precisar, ou deixe-me cuidar disso, mas não se preste a... Muad'Dib não precisa fazer isso, disse Chani. Paul olhou para ela, vendo em seus olhos o medo que sentia por ele. Mas o Duque Paul precisa, ele disse. Aquilo é um animal Harkonnen, chiou Gurney.
Paul hesitou, prestes a revelar que ele mesmo tinha ancestrais Harkonnen, mas se conteve a um olhar penetrante da mãe e disse simplesmente: Mas aquele ser tem forma humana, Gurney, e na dúvida merece ser tratado como um possível ser humano. Gurney disse: Se ele fizer menção de... Por favor, afaste-se, disse Paul. Ergueu a adaga Chris e empurrou Gurney delicadamente para o lado. Gurney, Jessica disse, tocando-lhe o braço. Nesse estado de ânimo, ele é como o avô, não o distraia. É só o que pode fazer por ele agora. E ela pensou, grande mãe, que ironia. O imperador observava a Feyd-Rautha, via os ombros fortes, os músculos protuberantes. Virou-se para olhar Paul, um jovem de musculatura delineada, mas magérrimo. Talvez não tão ressequido como os araquinos nativos, mas suas costelas eram tão aparentes que se podiam contar, e os flancos tão encovados que era possível acompanhar o movimento dos músculos sob a pele. Jessica inclinou-se bem perto de Paul e baixou a voz para que só ele a ouvisse. Só uma coisa, filho. Às vezes, uma pessoa perigosa é preparada pelas Bene Gesserit. Uma palavra é implantada nos recessos mais profundos da mente pelos antigos métodos de dor e prazer. O som-palavra mais comumente usado é Irush Nor. Se esse aí foi preparado, como desconfio bastante que foi, essa palavra, pronunciada ao ouvido dele, deixará seus músculos flácidos e... Não quero nenhuma vantagem especial com esse aí, disse Paul. Saia do meu caminho. Gurney dirigiu-se a ela. Por que ele está fazendo isso? Está pensando em se deixar matar e tornar-se um mártir? Essa conversa religiosa dos Fremen, é isso que está anuviando sua razão? Jessica escondeu o rosto entre as mãos, percebendo que ela não entendia inteiramente por que Paul tomava aquele caminho. Sentia a morte na sala e sabia que Paul, mudado como estava, era capaz de fazer o que Gurney havia sugerido. Todos os talentos que ela possuía se concentravam na necessidade de proteger o filho, mas não havia nada que ela pudesse fazer. É essa conversa religiosa? Gurney insistiu. Fique quieto, Jessica sussurrou, e reze. Um sorriso repentino roçou a face do imperador. Se Feyd-Rautha Harkonnen, do meu séquito, assim o deseja, ele disse. Eu o libero de todas as restrições e concedo-lhe a liberdade de escolher seu próprio destino. O imperador acenou com a mão na direção dos guardas Fedaykin de Paul. Alguém aí dessa sua ralé está com meu cinto e minha faca. Se desejar, Feyd-Rautha poderá confrontar você com minha arma nas mãos. É o que desejo, disse Feyd-Rautha. E Paul viu o entusiasmo no rosto do homem. Excesso de confiança, Paul pensou. Eis aí uma vantagem natural que posso aceitar. Peguem a faca do imperador, disse Paul, observando sua ordem ser executada. Deixem-na ali no chão, indicou o lugar com o pé. Apertem a ralé imperial contra a parede e deixem o Harkonnen passar. Uma confusão de mantos, um arrastar de pés, ordens e protestos em voz baixa acompanharam o cumprimento da ordem de Paul. Os membros da guilda continuaram junto ao equipamento de comunicação. Olhavam feio para Paul, obviamente indecisos. Estão acostumados a ver o futuro, Paul pensou. Neste lugar, neste momento estão cegos, assim como eu. E ele experimentou os ventos do tempo, sentindo o turbilhão, o nexo tempestuoso que agora se concentrava naquele lugar-momento. Até mesmo as pequenas brechas agora estavam fechadas. Ele sabia que ali estava o Jihad ainda por nascer. Ali estava a consciência da raça que ele havia conhecido um dia como seu propósito terrível. Ali havia razão suficiente para um Kwisatz Haderach, ou uma Lisan al-Gaib, ou até mesmo para os planos defeituosos das Bene Gesserit. A raça humana havia percebido sua própria dormência, sua própria estagnação, e agora conhecia somente a necessidade de provar o turbilhão que misturaria os genes e permitiria às combinações novas e fortes sobreviver. Todos os seres humanos estavam vivos naquele momento, num único organismo inconsciente, passando por uma espécie de cio capaz de superar qualquer obstáculo. E Paul viu como eram inúteis seus esforços para mudar uma coisinha que fosse naquilo tudo. Tinha cogitado se opor ao Jihad dentro dele, mas o Jihad viria. Suas legiões enfurecidas partiriam de Arrakis até mesmo sem ele. Precisavam apenas da lenda que ele já havia se tornado. Tinha mostrado a eles o caminho, concedido-lhes o domínio até mesmo sobre a guilda, que precisava da especiaria para existir.
Foi tomado pela sensação de fracasso e, através dela, viu que Feyd-Rautha Harkonnen havia tirado o uniforme rasgado e vestia somente uma cinta de luta feita de malha. Este é o clímax, Paul pensou. A partir daqui, o futuro se abre. As nuvens dão lugar a uma espécie de glória. Se eu morrer aqui, dirão que me sacrifiquei para que meu espírito pudesse liderá-los. Se eu sobreviver, dirão que nada é capaz de se opor a Muad'Dib. O Atreides está pronto? Feyd-Rautha perguntou, usando as palavras do antigo ritual da Camley. Paul decidiu responder à moda dos Fremen. Que sua faca lasque e quebre. Apontou a arma do imperador no chão, indicando que Feyd-Rautha devia avançar e pegá-la. Mantendo sua atenção em Paul, Feyd-Rautha pegou a faca, sopesando-a por um momento em sua mão para se acostumar com a arma. Sua empolgação se inflamou. Era a luta com a qual havia sonhado, homem contra homem, perícia contra perícia, sem interferência dos escudos. Via uma trilha para o poder abrir-se diante dele, pois o imperador certamente recompensaria quem quer que matasse aquele duque incômodo. A recompensa poderia ser até mesmo aquela filha orgulhosa e uma parte do trono. E aquele duque rústico, o aventureiro de um mundo atrasado, não poderia ser páreo para um Harkonnen, treinado em todo tipo de ardil e traição depois de 1000 combates na arena. E o Campônio não tinha como saber que enfrentava ali outras armas além de uma faca. Vejamos se você é a prova de veneno, pensou Feyd-Rautha. Cumprimentou Paul com a arma do imperador e disse: Conheça a morte, idiota. Vamos lutar, primo? Paul perguntou. Avançou nas pontas dos pés, de olho na arma que o aguardava, com o corpo abaixado e a daga Chris branco leite em riche, como se fosse uma extensão de seu braço. Circularam um ao outro, raspando o chão com os pés descalços, observando com olhos atentos à procura da menor brecha. Você dança lindamente? Disse Feyd-Rautha. Gosta de falar, Paul pensou. Mais uma fraqueza. O silêncio incomoda. Já se confessou? Feyd-Rautha perguntou. Paul continuou a descrever seu círculo em silêncio. E a velha reverenda madre, assistindo à luta em meio ao séquito apertado do imperador, pôs-se a tremer. O jovem Atreides havia chamado Harkonnen de primo. Só podia significar que ele sabia que os dois tinham ancestrais comuns, o que era compreensível, pois ele era o Kwisatz Haderach. Mas as palavras a obrigaram a se concentrar na única coisa que realmente importava ali. Aquilo poderia ser uma grande catástrofe para o plano de reprodução das Bene Gesserit. Ela tinha visto uma parte do que Paul vira ali, que Feyd-Rautha talvez chegasse a matar sem sair vitorioso. Outro pensamento, porém, quase a subjugava. 2 produtos finais daquele programa extenso e custoso enfrentavam um ao outro numa luta até a morte que poderia facilmente tirar a vida de ambos. Se os 2 morressem ali, restariam apenas a filha bastarda de Feyd-Rautha, ainda um bebê, uma incógnita, um fator desconhecido, e Alia, a abominação. Talvez vocês só conheçam ritos pagãos por aqui, disse Feyd-Rautha. Quer que a proclamadora da verdade do imperador prepare seu espírito para a jornada? Paul sorriu, descrevendo um círculo para a direita, alerta, os pensamentos lúgubres suprimidos pelas necessidades do momento. Feyd-Rautha saltou, fazendo uma finta com a mão direita, mas só depois de passar rapidamente a faca para a esquerda. Paul esquivou-se com facilidade, reparando na hesitação condicionada pelo hábito do escudo do golpe de Feyd-Rautha. Contudo, não era o condicionamento mais forte que Paul já tinha visto, e ele percebeu que Feyd-Rautha já havia lutado antes com oponentes não protegidos por escudos. Os Atreides costumam fugir ou ficar e lutar? Perguntou Feyd-Rautha. Paul retomou o movimento circular em silêncio. As palavras de Idaho vieram-lhe à mente, as palavras de seu treinamento. Havia tanto tempo na sala onde costumavam praticar em Caledon. Use os primeiros instantes para estudar o oponente. Pode ser que, com isso, deixe passar a oportunidade de obter uma vitória rápida, mas os momentos de estudo garantem o êxito. É esperar e ter certeza. Está pensando, talvez, que esta dança irá prolongar um pouco sua vida, disse Feyd-Rautha. Muito bem. Ele parou de circular e se aprumou. Paul tinha visto o suficiente para fazer uma primeira aproximação. Feyd-Rautha conduzia para o lado esquerdo, apresentando o quadril direito, como se a cinta da malha fosse capaz de proteger todo o seu flanco. Era a ação de um homem treinado para lutar com o escudo ativado e uma faca em cada mão. E Paul hesitou.
A cinta era mais do que parecia ser. O Harkonnen parecia confiante demais ao lutar com um homem que, naquele mesmo dia, havia liderado as forças que venceram legiões de Sardaukar. Feyd-Rautha notou a hesitação e disse: Para que adiar o inevitável? Está só me impedindo de exercer meus direitos sobre esta bola de lixo. Se for um dardo, pensou Paul, está bem escondido. A cinta não parece ter sido adulterada. Por que você não fala? Feyd-Rautha quis saber. Paul retomou o círculo e a observação, permitindo-se um sorriso frio diante do nervosismo na voz de Feyd-Rautha, um indício de que a pressão do silêncio aumentava. Você ri, hein? Perguntou Feyd-Rautha, e saltou em meio à frase. Esperando a ligeira hesitação, Paul quase não conseguiu se esquivar do mergulho veloz da arma e sentiu a ponta arranhar-lhe o braço esquerdo. Calou a dor repentina naquele ponto, e sua mente foi tomada pela constatação de que a hesitação anterior não passara de um truque, uma finta dentro de outra. O oponente era melhor do que ele havia imaginado. Haveria truques dentro de truques dentro de truques. Foi seu Tafarhawat quem me ensinou um pouco do que sei, disse Feyd-Rautha. Ele me iniciou como matador. Pena o velho idiota não ter vivido para ver isto. E Paul lembrou-se de Idaho ter dito certa vez: espere apenas o que acontece na luta. Assim, nunca ficará surpreso. Mais uma vez, os dois circularam um ao outro, abaixados, cautelosos. Paul viu o entusiasmo do oponente retornar. Admirou-se com isso. Um arranhão significava tanto assim para aquele homem? A menos que a lâmina estivesse envenenada. Mas como poderia ser? Seus próprios homens haviam manipulado a arma e examinado-a com um farejador antes de entregá-la. Eram muito bem treinados para deixar passar uma coisa tão óbvia. Aquela mulher com quem você estava conversando ali, disse Feyd-Rautha. A miudinha? Ela é especial para você? Um bichinho de estimação, talvez? Por acaso merece minha atenção especial? Paul continuou calado, sondando com seus sentidos interiores, examinando o sangue da ferida, encontrando um vestígio de soporífero deixado pela arma do imperador. Reconfigurou seu próprio metabolismo para enfrentar aquela ameaça e transformar as moléculas do soporífero, mas sentiu um arrepio de dúvida. Haviam preparado uma arma com soporífero. Um soporífero. Nada que alertasse um farejador de venenos, mais forte o bastante para deixar mais lentos os músculos que tocasse. Seus inimigos tinham os próprios planos dentro de planos, as próprias trapaças preparadas. Mais uma vez, Feyd-Rautha saltou e golpeou. Paul, com um sorriso congelado no rosto, fintou com lentidão, como se a droga o tivesse inibido, e no último instante esquivou-se e interceptou o braço que vinha de cima com a ponta da daga Chris. Feyd-Rautha saltou de lado, desvencilhou-se e recuou, com a arma já na mão esquerda, e tamanho foi seu autocontrole que somente uma ligeira lividez no queixo denunciou a dor lancinante do corte que Paul lhe fizera. Que ele conheça agora seu momento de dúvida, Paul pensou. Deixe-o desconfiar que usei veneno. Traição! Berrou Feyd-Rautha. Ele me envenenou! Sinto o veneno em meu braço! Paul deixou cair seu manto de silêncio e disse: é só um pouco de ácido para compensar o soporífero na arma do imperador. Feyd-Rautha retribuiu o sorriso frio de Paul. Ergueu a arma na mão esquerda para cumprimentá-lo zombeteiramente. Atrás da faca, seus olhos fulguravam de ódio. Paul passou a daga Chris para a mão esquerda, imitando o oponente. Voltaram a descrever círculos, estudando-se. Feyd-Rautha começou a reduzir o espaço entre eles, avançando aos poucos, com a faca em guarda alta, a raiva patente nos olhos semicerrados e na disposição do queixo. Fintou para a direita e por baixo, e os dois se atracaram, travando as facas e passaram a uma disputa de força. Paul, atento ao quadril direito de Feyd-Rautha, onde desconfiava haver um dardo envenenado, forçou o giro para a direita. Quase não viu a ponta da agulha surgir abaixo da linha do cinturão. Foi alertado pela abertura e a mudança de direção no movimento de Feyd-Rautha. A ponta diminuta não atingiu a pele de Paul por uma fração mínima. No quadril esquerdo. Uma traição dentro de outra, Paul lembrou. Usando os músculos treinados pela doutrina Bene Gesserit, ele relaxou o corpo, tentando se aproveitar de um reflexo de Feyd-Rautha, mas a necessidade de evitar a ponta minúscula que se projetava do quadril do oponente tirou-lhe um pouco o equilíbrio, o suficiente para fazê-lo perder o pé do apoio e cair pesadamente ao chão, com Feyd-Rautha por cima.
Está vendo ali no meu quadril? Lady Ralph sussurrou. Sua morte, idiota. E começou a torcer o corpo, forçando a agulha envenenada a se aproximar cada vez mais. Vai paralisar seus músculos e minha faca acabará com você. Não deixará nenhum vestígio detectável. Paul pelejava, ouvindo em sua mente os gritos mudos de ancestrais impressos em suas células, exigindo que ele usasse a palavra secreta para retardar Fade Halta e se salvar. Não vou usá-la, exclamou Paul com a voz entrecortada. Fade Halta se espantou, foi surpreendido numa fração mínima de hesitação. Foi suficiente para Paul descobrir o equilíbrio precário num dos músculos da perna do oponente, e suas posições se inverteram. Fade Halta viu-se parcialmente por baixo, com o quadril direito para cima, incapaz de se virar por causa da minúscula ponta da agulha, presa ao chão sob seu corpo. Paul livrou a mão esquerda, lubrificada pelo sangue do braço, enfiou a faca com força sob o queixo de Fade Halta. A ponta chegou ao cérebro. O corpo de Fade Halta se contraiu, depois cedeu, ainda deitado de lado, preso pela agulha enterrada no chão. Inspirando fundo para recuperar a calma, Paul tomou impulso, afastou-se do corpo e se levantou. De pé, ao lado do cadáver, com a faca numa das mãos, ele ergueu os olhos com vagar deliberado para fitar o imperador do outro lado da sala. Majestade, disse Paul, sua força perdeu mais um homem. Podemos agora deixar de hipocrisia e fingimento? Podemos discutir o futuro? Sua filha casada comigo e o caminho livre para um Atreides se sentar no trono. O imperador se virou e olhou para o conde Fenrir. O conde devolveu-lhe o olhar, o cinza contra o verde. O pensamento pairava claramente entre eles, pois sua amizade era tão antiga que se faziam entender apenas com um rápido olhar. Mate esse oportunista para mim, dizia o imperador. Sim, o Atreides é jovem e habilidoso, mas também está cansado depois de tanto esforço, e de qualquer maneira não seria páreo para você. Desafio-o agora. Você sabe como fazer. Mate-o. Lentamente, Fenrir moveu a cabeça, um giro demorado até encarar Paul. Faça o que mandei, silvou o imperador. O conde se concentrou em Paul, vendo-o com os olhos que sua Lady Margot haviam treinado na doutrina Bene Gesserit, ciente do mistério e da grandeza secreta que envolviam aquele jovem Atreides. Eu conseguiria matá-lo, Fenrir pensou, e sabia que era verdade. Mas alguma coisa nas profundezas furtivas de seu ser deteve o conde, e ele vislumbrou brevemente e de maneira inadequada a vantagem que tinha sobre Paul, um jeito de se esconder do jovem, uma dissimulação da pessoa e das motivações que nenhum olhar conseguiria perceber. Paul, parcialmente ciente disso pela maneira como o nexo temporal se agitava, enfim entendeu porque nunca tinha visto o Fenrir nas teias da presciência. Fenrir era um daqueles que poderiam ter sido quase um Kwisatz Haderach, inutilizado por um defeito no padrão genético, um eunuco cujo talento se concentrava na dissimulação e no isolamento interior. Paul foi tomado por uma pena profunda pelo conde, a primeira sensação de irmandade de que ele já havia experimentado. Fenrir, interpretando a emoção de Paul, disse: Majestade, sou obrigado a recusar. A fúria dominou Shaddam IV. Ele deu 2 passos curtos por entre seu séquito e esmurrou Fenrir no queixo. Um rubor escuro se espalhou pelo rosto do conde. Ele olhou diretamente para o imperador e falou, com deliberada falta de ênfase: Somos amigos há tempos, majestade. O que faço agora é pela amizade. Esquecerei que me bateu. Paul limpou a garganta e disse: Falávamos do trono, majestade. O imperador virou-se e olhou ferozmente para Paul. Eu estou no trono, ele vociferou. Você terá um trono em Salusa Secundus, disse Paul. Depus minhas armas e vim aqui mediante sua palavra de honra, berrou o imperador. Ousa ameaçar? Sua pessoa está segura em minha presença, disse Paul. Foi um Atreides quem prometeu. Muad'Dib, porém, condena você a seu planeta prisão. Mas não tema, majestade. Aliviarei a aridez do lugar com todos os poderes à minha disposição. Irá se tornar um planeta ajardinado, cheio de amenidades. À medida que o significado oculto nas palavras de Paul foi ganhando vulto em sua mente, o imperador passou a olhar com ferocidade para o jovem duque do outro lado da sala. Agora os verdadeiros motivos começam a aparecer, ele desdenhou. Verdade, disse Paul. E quanto a Arrakis? Perguntou o imperador. Mais um planeta ajardinado e cheio de amenidades?
Os Fremen têm a palavra de Muad'Dib, disse Paul. Teremos água corrente a céu aberto e oásis verdejantes, uma fartura de coisas boas. Mas também temos de pensar na especiaria. Portanto, sempre haverá desertos em Arrakis, e ventos violentos, e provações para fortalecer um homem. Nós, Fremen, temos o ditado: Deus criou Arrakis para treinar os fiéis. Não se pode contradizer a palavra de Deus. A velha proclamadora da verdade, a reverenda Madre Giles Helen Morian, agora tinha sua própria interpretação para os significados ocultos nas palavras de Paul. Vislumbrou o Jihad e disse: Não pode soltar essa gente no universo. Vocês terão saudade da gentileza dos Sardaukar, cortou Paul. Não pode, ela sussurrou. Você é uma proclamadora da verdade, disse Paul. Reconsidere suas palavras. Olhou para a princesa. É melhor acabar com isso logo, majestade. O imperador dirigiu um olhar angustiado à sua filha. Ela tocou-lhe o braço e falou num tom tranquilizador. Para isso fui treinada, pai. Ele inspirou fundo. Não há como impedir isso, murmurou a velha proclamadora da verdade. O imperador se aprumou, todo empertigado com um ar de dignidade recuperada. Quem irá negociar em seu nome, primo? Ele perguntou. Paul se virou. Viu a mãe, de olhos cansados, esperando ao lado de Chani em meio a um esquadrão de guardas Fedaykin. Foi até elas, pôs-se a olhar para Chani. Sei quais são os motivos, Chani sussurrou. Se tem de ser, isso. Paul, ouvindo as lágrimas secretas na voz dela, tocou-lhe a face. Minha Sirraia, não precisa ter medo de nada. Nunca. Ele sussurrou. Baixou o braço, encarou a mãe. Você irá negociar por mim, mãe, com Chani a seu lado. Ela tem sabedoria e olhos aguçados, e é com razão que se diz que ninguém negocia tão duro quanto um Fremen. Ela verá as coisas com os olhos do amor que tem por mim, e com o pensamento nos filhos que ainda virão e em suas necessidades. Escute-a. Jessica percebeu o calculismo insensível do filho e reprimiu um estremecimento. Quais são suas instruções? Ela perguntou. Todas as ações da companhia Choan nas mãos do imperador como dote, ele disse. Todas? Ficou tão espantada que quase perdeu a voz. É para despojá-lo de tudo que tem. Vou querer um título de conde e um cargo de diretor da Choan para Gurney Halleck, e quero vê-lo no feudo de Caleidan. Haverá títulos e o poder correspondente para todos os homens leais aos Atreides que sobreviveram, sem deixar de fora nenhum mais reles soldado de infantaria. E quanto aos Fremen? Jessica perguntou. Os Fremen são meus, disse Paul. O que receberem será concedido por Paul Muad'Dib. Começará com a nomeação de Stilgar como governador de Arrakis, mas isso pode esperar. E para mim? Jessica perguntou. Alguma coisa que você queira? Talvez Caleidan, ela disse olhando para Gurney. Não tenho certeza. Eu me tornei uma Fremen, uma reverenda madre, até demais. Preciso de um pouco de paz e tranquilidade para pensar. Isso você terá, disse Paul. E mais alguma coisa que Gurney ou eu possamos lhe dar. Jessica fez que sim, sentindo-se repentinamente idosa e cansada. Olhou para Chani. E para a concubina real? Nenhum título para mim, Chani sussurrou. Nada, eu imploro. Paul a olhou nos olhos, lembrando-se dela de repente com um pequeno Leiron nos braços, o filho dos dois, morto naquela violência. Prometo-lhe neste instante, ele sussurrou, que você nunca precisará de um título. Aquela mulher será minha esposa e você a concubina, porque isto é política e temos de consolidar a paz agora, aliciar as casas maiores da Landsraad. Temos de obedecer às formalidades. Mas aquela princesa nunca terá nada de mim além de meu nome, nenhum filho meu, nenhum contato, nenhuma doçura no olhar, nenhum instante de desejo. É o que diz agora, disse Chani. Olhou para o outro lado da sala, para a princesa alta. Conhece meu filho tão pouco assim? Jessica sussurrou. Veja aquela princesa ali, tão orgulhosa e confiante. Dizem que tem pretensões literárias. Esperemos que encontre consolo nessas coisas, pois não terá muito mais que isso. Jessica deixou escapar um riso amargo. Pense só, Chani. Aquela princesa terá um nome, mas será menos que uma concubina. Nunca conhecerá um momento de ternura do homem com quem estará comprometida. Ao passo que nós, Chani, nós que levamos o nome de concubinas, a história irá nos chamar de esposas.